Meu poema de minha autoria, chamado Trenzinho Machambomba, ele tem uma parte que é cantarolada. Lá vem o trem de dois mundos, rural e citadino, do recôncavo da Baía de Guanabara, serpenteando nos trilhos do ferreiro, vencendo o silêncio, a fome e o paludismo, rumo à cidade maravilhosa dos orixás e voduns. Lá vem folia de reis e rainhas festejar, lá vem banzo viralizando o banzé de alegria rodar. E o choro se transformando em chorinho, ao som do cachixi e afoxé. Esta morna é do sertão, próximo de ti, que a gente e o agente pretos fizemos existir. Feitiçaria há aqui, nas veredas dos vagões. Escute se puder. Lá vem o trem com ladinos, lá vem sua arte a contar, lá vem com gada e destino, atabaque nos trilhos a girar. Lá vem o trem destinado, um Brasil de justiça a curar. Trilhando vem machambomba, vem capoeira, vem a sambar. Cantando na baixada ao luar, no jongo verso cura quilombar, a cura, a cura, a cura. No terreiro de Maria Conga, sabe o que tem? No xirê deste quilombo tem feitura abrindo cura, no corpo de Banto, Iorubá e Fulas, rivais, mas em acordos de cura. E no trem da Leopoldina tem Moçambique, tem Mina, Malê, Cabinda, Congo, Angola e Benzedura, campesinos retintos, vestindo tecido sagrado, mas descalços por ódio do feitor. Mas deixe estar, a tal cidade dormitório nunca, nunca, nunca dormiu passiva, vem buscando a cura. Lá vem o trem com retintos, lá vem o banzé a rodar, lá vem o povo resistindo, meriti dia e noite a girar. Lá vem o trem destinado, um Brasil de justiça a forjar. Na forja de Choroquê, vem no Arjoiá, vem a negrar. Desfazendo sesmarias ao luar, se a chibata achou o negro acabar. Quá, 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 de Chubará. Quem matou, achou e acha que esse povo não ia sobreviver e que o Brasil ia embranquecer, subestimou os poetas, os ogães, sacerdotes, os ferreiros, os griots, a mim, todas as eabás e as iaquequerê.
Tem muito feitiço na comida de vós mecê, e leite roubado de mãe negra, empretecendo o imaginário, a alma, a cultura e o ser. Obrigada. Luciana Barreto. Estou realmente com nó na garganta. Peço desculpa se eu embargar minha voz. Um Brasil de justiça forjar, né? E o Vila Lobos, quadro por você, Elizabeth, que maravilha. Agradeço imensamente, eu tenho certeza de que este programa hoje é um documento histórico, felizmente gravado, e podemos escutar com tanta verdade, com tanta contundência, Lia, Jurema, Ricardo, Elia, Elizabeth. E peço licença, reverencio a ancestralidade, o preto, os mais velhos, como foi dito aqui, como me foi ensinado. Muito emocionada, até com a voz meio trêmula. Um pequeno poema, Alzira Rufino, né, lançado em 1988, a Constituição Cidadã, e tanto, né, descemos ali, avançamos e agora retrocedemos de uma maneira absurda esse governo maldito, mas que os orixás, né, vão dar um jeito de limpar, de trazer o nosso Brasil de volta. Alzira Rufino. De onde vem este medo? De onde vem este medo? Sou, sem mistério existo. Busco gestos de parecer, atando os feitos que me contam, grito. De onde vem essa vergonha sobre mim? Eu, mulher negra, existo. Não é mais um medo. E tudo que eu senti aqui na fala de todos vocês é a potência, a resposta, a luta, o sangue no olho, é a revolta, é a rebeldia, que é o que ancora toda e qualquer revolução. Né? Então, assim, em tempos de ódio, de ataques tão absurdos, né, além dos concretos físicos, sociais, simbólicos, né, porque a gente sabe que é o simbólico que funda o imaginário, a gente está passando por isso de um modo, assim, de 2 anos e meio para cá, o que foi construído, né, de Lula para cá, sendo açoitado. O termo é esse, açoite. Né? No momento em que, em contrapartida, o que é muito interessante, porque existe um inimigo comum muito maiúsculo, um inimigo comum maiúsculo, como trouxe o Ricardo, né? As epistemologias negras, elas vêm emergindo e pululando de uma, né, no sentido de visibilidade, não no sentido de que não existiu. Isso é muito interessante, como foi dito aqui, essas dores e traumas estão vindo em forma de resposta. Né? Eu gostaria de fazer uma pergunta / provocação, maravilhoso, ele, Temog, né? Fiquei muito encantada com a fala de todos, não é o que eu coaduno, mas o que está na pauta, que é o chamado lugar de fala. Né? Isso veio muito à tona, principalmente depois, né, do que a Lilia Schwartz soltou na coluna dela a respeito de uma performance da Beyoncé. Ela se retratou. Né? Então, assim, tanto questão... Sim, no censo do IBGE, eu me declarei recentemente parda, apesar da minha pele branca, meu avô Joaquim preto, meu cabelo, meu nariz, enfim. Eu, como professora de literatura, acadêmica, né, quando eu entrei na universidade, o único negro da minha turma era filho de um embaixador que morava aqui em Brasília. Não existia. Em 1988, não havia negros na Universidade de Brasília. Pouquíssimos. Professores, muito menos. Meus colegas, né, acadêmicos são poucos, ainda muito poucos. Né? Então, como é que fica a questão do lugar de fala
eu, por exemplo, parda ou branca, como pesquisadora ou como ficcionista? Eu poderia, né, pergunto ao querido L. Semog, eu poderia falar em nome de? Junto a isso, me ocorre o que o Emicida, naquele documentário, que eu gostei muito, mas foi bastante criticado por ambos os lados, de, um lado, o orgulho de uma literatura, de uma arte, de uma expressão periférica, da marginalidade da luta, mas que é ir para o teatro municipal, que sempre foi o espaço da exclusão, né? Então, por que ele não vai para as quebradas e vai para o teatro municipal? Essa discussão entre o que é periférico e o que é canônico. Essa é a minha pergunta. Acabei me estendendo. Agradeço imensamente, eu estou muito emocionada. Esse é um dos programas mais bonitos que eu já participei até hoje. Obrigada. Sou eu que respondo a você, Luciana, agora? Sim, querido, por favor. Gentileza. Uma das brigas que nós temos tido, e que eu acho que é uma divisão louca, são duas questões, né? A primeira é uma revisão profunda dessa questão do ser negro. E há nesse livro do Achille Mbembe, Crítica da Razão Negra, já há um questionamento bem forte sobre isso. No outro dia, eu estava lendo um psicanalista do Mali, me parece, e ele dizia simplesmente: quem disse que eu queria essa liberdade? Vocês é que inventaram esse troço todo. E daí ele vai trabalhando a questão desse sofrimento, né, que a Elizabeth também colocou, esse sofrimento produzido pela branquitude. E eu tinha separado no início dois trechos do Lino Guedes, que a gente considera como o primeiro negro do século XX a tratar e bancar a negritude. O primeiro, ele diz assim, no prefácio, na introdução do livro Ressurreição Negra, de 1929. Senhor Deus dos desgraçados, ofereço-vos em holocausto as torturas, as dores, a miséria, pela redenção moral dos nossos irmãos, dos que ainda fazem jus às algemas do cativeiro, porque, já livres, desde muito tempo, não procuraram até agora uma escola, não encontraram um meio para unidos viverem. Esse cara, é claro que a gente respeita o Lino Guedes, mas ali ele é a construção do branco, é a fala do branco sobre a gente. E hoje, na luta, o movimento negro tem enfrentado o seguinte: primeiro, é reorganizar as parcerias. Reorganizar as parcerias mesmo, porque é ilusão pensar que o movimento negro vai avançar sem parcerias. E parcerias étnicas, inclusive, né? E uma outra questão que você levanta, e aqui me reporta a uma coisa que a gente está tentando destruir de qualquer forma, é o colorismo, né? É o colorismo. Esse é um nó do caramba. Eu faço parte de uma comissão de heteroidentidade aqui da Rural. A gente tem lidado, porque são conquistas. Acho que a coisa mais grave que nós vimos foi nas eleições com a cota. Me desculpem. Me desculpe, é que o cachorro, eu estou na live, o cachorro entra e bagunça. Deixa eu fechar aqui um minutinho só. Então, uma das coisas que nós vimos nessa usurpação de direito, as cotas o tempo todo, mas particularmente na questão das cotas dos recursos no partido político, da cota racial dos partidos políticos, houve isso em larga escala. E houve uma notícia, apareceu uma notícia de que em Palmas foi onde mais se elegeu pessoas por cota racial. Eu fui lá na prefeitura de Palmas ver os eleitos, né? Pelo amor de Deus, é brincadeira. E essa tentativa
de colocar o colorismo como uma barreira é uma furada, não tem sentido, porque, queira ou não queira, eu estou num processo de libertação, eu estou num processo de construção, e não há como eliminar os outros parceiros, e principalmente num país como o nosso. Se você for espremer isso que chamam de negros, isso que chamam de negros, que são os pretos e pardos, nesse meio aí tem muito índio. Tem muito índio. Então, essa questão da identidade, da heteroidentidade, por mais que ela seja pela autodeclaração, você vai esbarrar com as questões do colorismo. A gente tem, quanto à tua presença na luta, eu acho que o melhor exemplo, talvez a Lia possa falar, Elizabeth, o Ricardo Rives possa falar, a Elizabeth eu não sei, mas uma das presenças mais constantes e uma das contribuições mais significativas na nossa luta, desde o século passado até o dia de hoje, é da Elisa Larque Nascimento, esposa do Abdias. Está entendendo? Então, eu acho que você deve bancar a sua ancestralidade, os seus antepassados. Eu costumo, nos enfrentamentos racistas que eu tenho nas lojas de departamento, no camarada que vem entregar um móvel aqui em casa, pergunta se o patrão está em casa ainda. Eu digo, não está não, mas eu recebo, aí ele não leva a gorjeta. Então, tem várias... É uma guerrilha contínua. Então, eu acho que você é muito bem-vinda à luta e muito bem-vinda a essa atitude de se identificar como parda mesmo. Porque esse tal de branco brasileiro foi na Argentina e já dançou. É isso. Muito obrigada, querido. Muito obrigada. E por que o Teatro Municipal? Eu acho... Foi feito ao Emicida. Eu acho fundamental a ocupação desses espaços, porque são territórios do povo brasileiro. Se a gente pode chamar essa população de povo, mas são territórios que os caras dizem que negro não. Vou te contar uma história. Quando os aliados venceram a guerra, o Abdias Nascimento tinha conseguido, meses antes, um espaço no Teatro Municipal do Rio de Janeiro para iniciar os trabalhos de teatro experimental do Nero, com uma peça chamada Imperador Dionis. E a festa dos aliados foi marcada para o dia 8 e queriam um teatro municipal de qualquer forma. E foram em cima dele. Ele disse, não, o problema é dos aliados, o problema da vitória. O meu negócio é que eu vou estrear aqui. O teatro foi cedido pelo presidente Getúlio Vargas e eu vou estrear aqui no dia 8. Estreou lá no dia 8 e estava os americanos, o Rio de Janeiro estava cheio de americanos, e os americanos ficaram impressionados pelo alcance do Imperador Dionis já no Brasil. Então, não tem acordo, os espaços são nossos. Eu fiz questão de levar o meu filho, quando tinha no Teatro Municipal aqui no Rio de Janeiro, o Concerto para a Juventude, a gente sempre estava lá. Não era Concerto para a Juventude, não, era um outro programa governamental. A gente sempre estava lá. E o que acontece? Eram 2 músicas no leite. Está entendendo? Os caras nos negam, nos perseguem. Se você está no shopping... Bom, aí já essa história chata de racismo brasileiro que não tem. Mas eu acho que o Emicida, eu vi o show amarelo, né, querido? Eu achei muito bacana e eu acho que esses espaços têm todos que ser ocupados. Mesmo porque essa história branca brasileira está acabando, né? Então, se acaba a história branca brasileira, vai ter que surgir uma outra história, talvez a história do povo brasileiro, e estamos todos juntos e dentro. Exu matou um pássaro ontem com a pedra que atirou hoje. Assim termina o documentário. Obrigada, querido. Axé. Valeu, meu bem, axé. Luciano, eu posso dar uma complementação aí no que o Samog disse? Claro, querido. Claro. Hein, Samog? É sempre bom a gente lembrar, né? No campo da literatura, por que a ocupação dos espaços ela é extremamente importante para nós, principalmente nas universidades, né? Houve, durante muito tempo, um silenciamento da crítica literária em relação a essa produção negra, né? Tanto que os nossos primeiros registros foram feitos por brasilianistas, né? Ai, caramba, como é que é o nome, Samog, daquele lá dos anos 40? Esqueci agora. Ai, caramba.
Agora, teve o Gregório Rabassa, que falou sobre o romance, a ficção, o negro na ficção brasileira. Teve o Raymond Sanders, no final do... O Rabassa publicou nos anos 60, o Raymond Sanders publicou nos anos 50, Roger Bastide no final dos anos 40. Esse era o nome que eu queria lembrar. E a nossa crítica aqui é calada a respeito disso, né? É o primeiro a falar em afrodescendentes. Do estereótipo do negro e tal. A contribuição do Roger Bastide foi muito interessante. E quando a gente pega o nosso principal crítico, né, o Antônio Cândido, a gente pega o ensaio Direito à Literatura. Aquele ensaio nos causa um incômodo muito grande, porque o Cândido vem falando brilhantemente, né, da literatura como um direito universal, né, equiparando aquilo que constitui, né, o ser humano, mas só que o Cândido, em nenhum momento, ele vai citar um autor negro ou uma autora negra, né, nesse seu ensaio. Então, a nossa crítica literária, ela tem esse passado que merece ser registrado e ainda permanece nas universidades, tanto que se a literatura negra hoje ela é discutida nas universidades, é muito por causa das teorias que os nossos pesquisadores negros trazem. E no campo da literatura, a coisa também não fica, quando a gente fala, quando parte para a arte, ela não fica também muito atrás, porque isso daí o Kut, que ele fala muito bem no Literatura Negro Brasileira, no seu livrinho, que é mais um conceito, né, para a gente pensar essa literatura, o quanto que esses autores brancos, principalmente do modernismo, né, eles foram incapazes de pensar uma subjetividade negra, de se colocar no lugar desse outro, né? Então, o principal legado do nosso modernismo para a nossa literatura foi o quê? O negrismo, a estereotipia pura que a gente vivencia até hoje. Só isso, tá? Exatamente. Tá? Perfeito. Boa colocação e boa lembrança. Ok. Marli Frois. Antes disso, Marli, um minutinho, por favor. Se os webnautas quiserem fazer pergunta, ou escrevam no chat, ou levante a mãozinha, ok? Marli Frois. Boa noite a todos e todas. Eu estou também assim, igualmente emocionada, assim, uma das lives mais potentes aqui nos Três Mal Amados. E eu começo com esse canto. Iaê, Uê, Ererê, Aiogumbe, com licença do Curiandamba, com licença do Curiacuca, com licença do senhor moço, com licença do dono de terra. Peço licença a toda a ancestralidade. E eu comecei com esse canto aqui dos Vissungos, né? Já assim, marcando uma tristeza, porque eu estou nesse momento em Diamantina, que é próximo a uma comunidade povoada quilombola, né, em São João da Chapada e Quartel do Itaiá, né, que aí tem tinha, né, tem um acervo cultural, né, das cantigas dos Vissungos, que infelizmente está se perdendo, né? Foi um trabalho feito pelo pesquisador Ares da Mata Machado Filho, em 1928, e mais recentemente tem um trabalho importante de uma professora chamada Lúcia Nascimento. E com a chegada e com o trabalho das igrejas evangélicas e os pastores, né, tem proibido, né, que as pessoas façam a prática desses cantos, né? Então a gente já marca aí essa tristeza, né? E uma percepção de que a luta ela é enorme, os retrocessos também assustadores, né? E falando em retrocesso, eu queria voltar uma pergunta também para o lado da educação, né, que é um lugar também em que eu me coloco, para tratar da questão
da Lei 11.645.08, que já até foi mencionada, né, nas falas aí, sobre a obrigatoriedade do estudo da cultura afro-brasileira e indígena. Aí eu já vou marcar que é um contrassenso, né? A gente vê um país que tem que marcar essa obrigatoriedade do estudo, né? E aí nós estamos vivenciando um momento político complicado também. Eu percebo que essa lei também ela não é efetivada, né? Assim, na sua plenitude, há muito que se fazer, né? Quando a gente pensa nas falas aqui, quando se problematizou a questão até do lugar da literatura, né? A questão de todo o histórico do escritor afro-brasileiro, que tem que estar se organizando os seus coletivos, né? Tem que estar pensando todo o movimento a contrapelo de uma hegemonia aí, de editoração, enfim. Eu queria saber aqui a opinião de vocês aí, como que vocês veem esse desafio, né? Quais seriam os principais mecanismos para se tornar essa lei efetiva e como ampliar a formação do leitor de textos afro-brasileiros e de autores africanos, né? Então, como que seria esse investimento desse nosso coletivo aí? O que nós temos que buscar mais, que não estamos fazendo ainda ou que podemos intensificar? E na oportunidade, eu estou direcionando essa pergunta à Lia, não falei antes, né? Mas fica à vontade para outras pessoas problematizarem também. E eu também aproveito para pedir à Lia para falar um pouquinho do trabalho de ressignificação dessa imagem estereotipada de Chica da Silva, que ela traz na sua obra, né? É isso. Obrigada. Vamos ligar. Ai, Marli, como eu te amo. Olha, 3 pontos, né, que você coloca aí, eu vou tentar ser bem breve. Primeiramente, que a Lei 10.639, eu vou continuar chamando assim, eles pensaram que, por colocar os indígenas, eles poderiam modificar a lei. Nós temos aqui, no estado do Rio de Janeiro, um advogado muito ligado às nossas causas, que se chama Dr. Humberto Adami. A lei é de 2003. E, quando essa lei surgiu, o Dr. Humberto Adami, que adora uma briga, ele entrou com o que ele chamou um mandado de injunção por todos os municípios da federação para poder tentar que a lei fosse implementada. A resposta que veio das escolas, porque a escola é um espaço de discriminação. A criança só se descobre negra quando ela chega na escola. Quando ela está no seio familiar, ela não percebe diferença. Agora, quando ela chega na escola, os coleguinhas mostram isso para ela. Então, o doutor Humberto Adami entrou com esse mandado de injunção em todos os municípios. Aqui no estado, principalmente, eu vejo que as respostas vinham, e ele me pediu para ajudar, né, na metodologia, e a professora Marileia Santiago, que era da diversidade na época, o CEMOG também ajudou nessa época da implementação da lei no Estado, que nós olhássemos, e veio muitas respostas do tipo, mas nós tratamos a lei, no dia 13 de maio, a gente faz a comemoração do 13. No 13 de maio, você pode vir aqui na escola que
todos os murais, e aí leiam-se, todos acorrentados vão agradecer a princesa. E como é isso, né? Foi a lei das cotas também, que não era só para ser implementada no primeiro segmento, era até a universidade, mas não conseguimos. Ou seja, uma política racista que não consegue entender, né, a nossa singularidade, a nossa especificidade. Não prepararam bem as professoras. Eu acho que foi Semog que falou aí do chão da escola, né? Onde quem puder acompanhar, tem um canal chamado I Pensando Escola, I mesmo, né? Do I de o I virtual, I Pensando Escola, onde as professoras se reúnem para debater essa questão que elas enfrentam cotidianamente no chão da escola. Agradeço quando você fala de Chica da Silva, né? Chica da Silva, a mulher que inventou o mar. Chica da Silva, a mulher que inventou o mar, é de 2001. Ele precede, né, essas grandes contribuições que nós temos tido nos livros infantis depois. Ele é recomendação do MEC, né? Quando era lá do SECOM, a nossa companheira Eliane Cavaleiro, né? Que hoje está nos Estados Unidos, Andréa Lisboa, que também está nos Estados Unidos, mas é uma revisão dessa literatura que se diz, né, universal. Eu, só para resumir e por um ponto de interrogação, foi a época que Ileia Ferraz estava gravando a novela. Zezé Mota já tinha feito o filme de Cacá Diegues, Chica da Silva, que mostra uma Chica da Silva de cama. Ela interpreta magistralmente, mas a Chica que ele quis retratar foi essa. Depois, nessa novela Chica da Silva, que à época foi na Manchete, a Ileia comenta comigo: Lia, eles estão retratando uma Chica que coloca a colher quente na boca das escravas. Essa Chica não existiu. Você não poderia dar um jeito na literatura para a gente recontar essa história? Eu pensei, sentei, eu sou bem disciplinada, 20 dias depois eu entreguei para ela. Ela fez as ilustrações desse tipo que está aqui, que realmente foi parar na capa do Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro. Saiu matéria em 8 jornais. E aí eu posso dizer, Marli, é um marcador, né, de que existe, sim, uma Chica da Silva que teve 9 filhos, então ela não podia ser aquela mulher tão fogosa que o filme retrata, e que, usando, né, das confrarias, conseguia dinheiro para libertar os negros. Então, ela nunca colocaria colher quente em boca de escravos. E nós estamos agora tentando, né, 20 anos depois de Chica, né, eu chamo Chiquinha, fazer a segunda edição do livro. Olha como tudo para nós é difícil. E a Ileia e a minha editora, Nandiala, estão tentando fazer isso em bico de pena. Então, Chica da Silva, a mulher que inventou o mar, está vendo aí
todo em bico de pena, para poder, de alguma forma, suprir essa lacuna que é o público leitor infantil. A formação do público leitor talvez seja o nosso ponto focal hoje, né? E é importante que você tenha trazido essa contribuição, porque eu e CEMOG fizemos um curso aí de gestores aí em Brasília, e à época, não sei como é se você lembra disso, CEMOG, nós éramos uma turma de até 30 alunos. E os 30 livros que eu levei foram vendidos, porque cada um foi para o seu estado, levando a obra Chica da Silva, A Mulher que Inventou o Mar. É esse o nosso papel. Obrigada, viu, pela pergunta. Eu posso ter uma fala, uma parte? Eu queria dar um complementozinho. Vai lá, Elizabeth. Sim, eu serei, acho que serei bem breve. Eu queria destacar, né, a importância da lei. A conquista ela é decorrente de lutas, né, históricas, conquista do próprio movimento, dos movimentos sociais, né? Daí a importância dos movimentos, dos coletivos, dos ativismos, dos movimentos sociais. Eu acho que a implementação da lei, né, eu tive na educação básica durante mais de 30 anos, e atuando muito com a questão das afro-brasilidades, muito antes da conquista da lei de 2003, e na orientação pedagógica também de uma escola aqui em São João de Meriti. Eu acho que a lei é assim, singular, poderosíssima, e depende de formação, né? Da formação. A implementação da Lei 10.639, sem a formação de professores afroperspectivados, currículo e grades empretecidas, né? O empretecimento da própria universidade, a trazer o debate para o movimento das conquistas e denúncias do próprio movimento negro, dos ativismos, fazer reverberar esse compartilhamento de imaginário, para fugir, para escapar, que eu vi acontecer ao longo desses 30 anos, na própria escola onde trabalhei, a questão do exotismo e da espetacularização. Havia um esforço individual do próprio professor por conta dessa dificuldade na formação. Não ter formação, não estar preparado, não basta apenas uma lei, se é preciso que a universidade a implemente no próprio currículo e nas grades, né? Mas, para que a gente não fique dependente das iniciativas da própria universidade, que é um centro ainda de excelência da branquitude, a gente pode, tá? E aí eu falo da importância dos formadores, das bibliotecas comunitárias, dos mediadores de leitura, dos professores, as produções afrocentradas, afroperspectivadas, né? Para não depender exclusivamente do mercado editorial e da própria universidade, repito, que ainda são centros de excelências da branquitude. E aí, por exemplo, tem esse material, e há muitos outros, muita bibliografia, muita referência. Esse livro aqui, que foi selecionado para a escola, A Ficcionalização da Revolta da Chibata, de João Cândido, o livro foi selecionado para a escola militar, quando chegou no alto escalão, que tratava do líder da revolta da Chibata, né, a aparição de 3 princesas para o menino João Cândido, as senhoras Iadetá e Acalaia Nassau, são lindas, não são de faz de contas, nem de conto de fadas. E o livro foi rejeitado pelo alto escalão. Por quê? Porque está em questão exatamente, de uma forma mais ficcional, assim como eu leio hoje, né, porque eu produzi o livro antes da própria lei, só foi lançado em 2007, a rejeição ainda hoje, porque põe em xeque esse poder de silenciamento, de silêncio da própria Marinha de Guerra, na perpetuação, na transmissão da patologia da branquitude e do racismo. Então, líder da revolta da Chibata, João Cândido. E esse outro aqui, que uma editora achou maravilhoso, Abayomi, Minha Amiga Imaginária, não por acaso a ilustração remete a um diálogo com a Emília do Lobato, né? Essa Abayomi que vai trabalhar
ficcionalmente para o universo, para o imaginário infantil, essa recuperação desse imaginário, dialogando com a contribuição, ainda no imaginário brasileiro, de Lobato. A gente não quer destruir o cânone, a gente quer problematizar o cânone, né? A importância de Lobato para o mercado editorial é uma coisa, mas também a contradição da eugenia nas suas produções literárias. Isso não se precisa depender da universidade para essas iniciativas dos professores, dos mediadores de leituras, das bibliotecas comunitárias. É aí minha reflexão. Bom, só um pouquinho, só vou falar um pouquinho, que eu queria ouvir mais literatura, embora não deixe de ser literatura. A questão é que aquilo que eu falei, você ganha o direito no campo democrático, mas não consegue, o operador de direito não permite. E a Lei 10.639 foi um caso raro de apropriação do movimento negro. O movimento negro se apropriou da lei. Teve, em algum momento, logo depois da lei, a gente teve uma cooperação muito grande do governo, e o CEAP, particularmente, preparou um curso de formação de professores na Lei 10.639. Não conseguimos incluir... Só no último ano do curso de formação que nós conseguimos incluir a 11.645. Para você ter uma ideia, nós, no CEAP, publicávamos a cada ano 6 cadernos negros, 6 cadernos do CEAP, escritos por autores negros, acadêmicos negros. Então, nós começamos a produzir um material didático, Marli, para você ter uma ideia. Ela está falando da dificuldade de adoção do livro do João Candela. Esse livro aqui é um que compõe o material na formação de curso de professores. João Cândido e a Chama da Liberdade, de Álvaro Pereira do Nascimento, que é um professor universitário e tal. E aqui o que acontece? A gente aproveita para esses intelectuais, esses acadêmicos, começarem a reescrever a história. É claro, tudo fundamentado em pesquisa, né? Nesse aqui, Movimento Negro Brasileiro, motor ponta de lança da luta contra o racismo, da Mauri Mendes. Então, esse livro é direcionado ao professor, no curso de formação de professores. Essas poéticas negras que a Lia falou, que está aqui todo um bom pedaço de literatura negra, de autores negros. O projeto, outra questão na escola, que quando eu falo da apropriação, a gente ganha o direito e não consegue se apropriar, é o projeto político-pedagógico da escola. Tem aqui um projeto político-pedagógico fundamentado na lei, onde é fundamental a participação da comunidade discente. E isso é militância. Se você deixar lá, a lei não avança, e não avança mesmo, né? E esse último aqui são 36 cadernos ao todo, né? Esse último aqui é Os Lanceiros Negros na Guerra dos Farrapos. São releituras da história que dá uma confusão tremenda quando você vai para a formação discutir com os professores que tiveram aquela formação acadêmica, em que a questão racial é posta, não é posta, né? E esse sujeito que recebe a formação lendo Florestan Fernandes, lendo Roger Bastide, vai dizer que a minha criancinha preta não tem família, é desinteressada, é de uma família desestruturada, e a gente desconstrói isso tudo. A outra questão é como você força a existência do projeto político-pedagógico, porque as experiências que eu tenho visto pelo Brasil é que a Secretaria de Educação faz o pacotão e manda para as escolas não refletem droga nenhuma. Então, a gente tem nós graves para retomar essas conquistas. Eu acho que nós todos estamos nos preparando. Essa live é um processo de formação, para mim, fantástico, porque eu estou me preparando para, assim que essa praga sair do caminho, se sair viva, né? Como eu sou ateu, se morrer não faz a mínima diferença. Assim que essa praga sair, a gente vai ter muito trabalho para retomar essas conquistas, que são conquistas não do povo negro, as conquistas da sociedade brasileira, do povo brasileiro. Obrigado. Desculpe aí. Eu que agradeço. Fantástico. Ok. Bem. Eu vou falar para você, Jorge. Ok, Marli.
Bem, o Januário Bispo, que está em Paris, tem uma questão de horário, são 4 horas da manhã lá, ou mais. Então, eu ia perguntar, eu vou passar para o Januário Bispo Cabral Neto fazer a sua pergunta, ok, Januário? Abra o som, por favor. Obrigado pela consideração. Eu redigi a pergunta, na verdade, que foi direcionada ao CEMOG. E que você tem uma formação na área de ciências exatas. E eu estou curioso para saber o que o levou à literatura, especialmente falando à poesia. Bom, boa noite, Januário, bom dia aí, né? Olha, o que me levou... A poesia vem já desde os 16, 17 anos, né? E a coisa de artista, enfim, a prática da escrita, e principalmente da poesia, vem dos 17 anos. E eu fui vendo, mas teve um momento que, quando meu pai morreu, eu tinha 17 anos, tinha acabado, estava no 3º ano científico, olha só quanto tempo faz isso, né? E aí eu comecei a trabalhar, e no trabalho eu fui trabalhar na construção civil, fui muito bem acolhido por um engenheiro judeu, e coisa e tal, que me incentivou a fazer engenharia. Então, meu primeiro vestibular foi para engenharia, não passei na UERJ, passei para Souza Marques, não estudei na Souza Marques, continuei trabalhando na construção, e mais na frente eu fiz parte da primeira turma de análise de sistema do Rio de Janeiro, na CESAT, que hoje é o Colégio Anglo-Americano. Depois é que surgiu o curso da PUC. E lá nesse curso de análise de sistema, eu já trabalhava na Fundação Getúlio Vargas, nesse curso de análise de sistema estava a Ruth Pinheiro, não sei se vocês conhecem, e um camarada chamado Pedro Garcia. Eram 3 negros numa turma de 60 caras, né? E aí, durante o processo de formação, fui para a Datamec e coisa e tal, mas nunca parei de escrever, né? O tempo todo, quando eu fui trabalhar no Mobral, então, eu fui gerente de informática do Mobral, que era uma fundação do MEC, aí eu conheci o Brasil inteiro, era literatura e movimento negro. O Estado praticamente bancou, né, a expansão da minha literatura e as minhas relações de movimento negro. Mas eu não consigo... eu escrevo todos os dias, Januário. Todo santo dia eu escrevo. Muito obrigado pela resposta. E a pergunta foi, na verdade, havia um pouquinho, né, com a minha história. Eu também tenho uma formação na área de ciências exatas e também gosto de escrever. E no próximo encontro, eu gostaria de saber se não seria possível eu também divulgar algumas coisas que eu tenho escrito. Pessoalmente... Com certeza, né, Jorge? Januário, seria um prazer ouvir um poema seu. Caso você queira falar um poema, eu acho que seria um prazer. Eu prefiro deixar para outra oportunidade, porque assim eu faço a escolha, mas eu fui meio que pego de surpresa pelo encontro. Recebi um WhatsApp da Sônia, que é a neta do Donga. E na última hora, mas como estou aqui, é complicado, o horário é muito diferente, eu botei o relógio para despertar, só que botei 13 em vez de 1 hora. Ele não despertou. Sônia Oliveira, neta de Pó Maria do Jongo. Então, da próxima vez, se fosse possível... Era assim, eu estarei Jorge, só para fazer um ressalvo aí, né? Como os 3 mal-amados, né? A gente tem essa possibilidade de convidar posteriormente, já fica sinalizado esse contato com o Januário para um espaço aí, né? Com certeza será um prazer tê-lo aqui apresentando sua literatura, suas discussões. Prazer imenso. Obrigado. Muito obrigado.
Bem, eu vou fazer uma pergunta direcionada ao Ricardo Risso, mas gostaria também de escutar a escritora e poeta Elizabeth Nascimento. Veja só, a gente vê hoje que nós estamos num tempo globalizado, né? O mercado estrutural de produção, né? Ele busca um pensamento único. E isso em todas as áreas, sócio, político, cultural, econômica, né? E a literatura negra continua invisível em cima de tudo isso. Ou melhor, talvez não tão invisível. Nós, negros, estamos falando poesia para nós, negros. Dificilmente você consegue ver uma live com poetas negros em que o condutor não seja negro, ou que não seja um canal específico para a negritude. Eu chamo isso de uma bolha que nós vivemos. Por exemplo, o poeta Ricardo Aleixo, belíssimo poeta, eu adoro, ele não gosta de ser chamado de poeta negro. Exatamente por isso, apesar que faz uma poesia belíssima, uma poesia com engajamento muito forte na negritude, mas ele se diz poeta. Você, Ricardo, e também a Elizabeth, acha que a possibilidade de sairmos dessa bolha e o que é preciso fazer para que a nossa poesia alcance também aos não-negros? Eu falo poesia por ser poeta, mas vamos abranger para a literatura negra consiga fugir dessa bolha. Ricardo, o som. O microfone está fechado. Olá, Elizabeth, começa? Você quer que eu comece? Oi, pode começar. Eu estou procurando um negocinho aqui que eu quero ler. Jorge, quando eles começam aí, na sua pergunta, eu incluiria também a filosofia negra, né, que é muito importante. Então, Jorge, muito boa essa pergunta, né? A gente tem um problema muito sério quando você fala para esse escritor negro ou escritora negra sair dessa bolha. Tem uma questão que até o Kut que fala disso, né? Que boa parte da crítica acadêmica do meio literário acho totalmente pertinente quando ele diz que ele faz até uma brincadeira pessoas que lidam com a literatura, mas quando se deparam com essas autorias negras, vem com aquela ideia de que não comi, não gostei, não li e não gostei. Né? Acho que o primeiro ponto é esse daí. A gente jogar isso para o outro lado. Né? Porque as publicações estão aí. E muitos dos que lidam com literatura simplesmente se recusam a ter essa experiência, né, com as autorias negras. Né? Então, esse ponto eu acho que merece o destaque. Você citou Ricardo Aleixo. Ricardo Aleixo, posso falar também do Ronald Augusto. São poetas que eu admiro demais o trabalho deles, como são o que eu chamo dos nossos transnegressores, né, que desenvolve uma poesia de transnegressão. Admiro demais, demais mesmo. E só que, principalmente nas redes sociais, a gente acompanha os posicionamentos do Ricardo Aleixo e do Ronald Augusto. Eles
se colocam como negros, participam dos debates envolvendo os nossos problemas raciais, né? Então, eu acho assim meio difícil de não colocá-los como escritores negros, não? Então, eu penso que esse posicionamento é extremamente necessário, o posicionamento do escritor como negro, da escritora como negra. Eu acho que isso é extremamente importante para a literatura brasileira, né? Porque a gente ainda está no processo, né, de expansão dessa crítica, né, que com as contribuições que esses escritores e pesquisadores negros estão trazendo para nós pensarmos a nossa literatura, tanto hoje como um olhar para o passado, para a gente fazer uma leitura diacrônica da história literária brasileira. Então, mas eu quero encerrar dizendo que o principal para a gente sair dessa bolha é que haja a abertura desse leitor branco ou que pensa que é branco. Acho que isso daí que é o mais importante, porque hoje o que não falta são títulos de autores negros, de autoras negras de diferentes lugares do país, por N editoras negras, que agora eu já não sei nem mais quantas editoras negras nós temos atualmente. Tá? Obrigado pela pergunta. Nossa, posso? Estou sendo escutada? Sim, gente, estou... Sim. Eu estava aqui na ansiedade para pegar um trechinho que remete um pouco à minha reflexão, que diz respeito ao seguinte, né, do texto que eu usei como base, da Branqueamento e Branquitude no Brasil, da Maria Aparecida Silva Bento. Na verdade, página 27, na verdade, o legado da escravidão para o branco é assunto que o país, e aí eu ressalto, o Brasil, não quer discutir, pois os brancos saíram da escravidão com uma herança simbólica e concreta extremamente positiva, fruto da apropriação do trabalho de 4 séculos de outro grupo, de trabalho de exploração, né? De outro grupo, que é de corpos negros. Então, eu fico pensando no que o próprio Ricardo fala sobre a questão da crítica literária e da produção. Aí eu faço um link com a produção do cânone, né? Não da literatura em si, mas da instrumentalização da literatura, e aí também coloco a filosofia, né? A instrumentalização da literatura, da filosofia, das ciências de uma forma geral, para a conformação não só de um imaginário da branquitude, mas de um projeto civilizatório. Isso está na literatura brasileira, isso está também na literatura infantil. Como é que as produções literárias são e foram instrumentalizadas para padronizar, para prescrever um projeto civilizatório. E aí, quando eu fiz aquele e-mail, que eu não sei como é que eu chamo aquela minha produção, aquele meu texto literário em cima do trenzinho caipira, do Villa-Lobos, exatamente para fazer essa contraposição da negritude que se encontra ali no modernismo brasileiro, mas de uma perspectiva exotizada, né? Para se contrapor a toda essa tradição de apagamento das nossas produções. Não é fácil. Pode ser por meio da literatura infantil, né? Por meio dos movimentos sociais, por meio de novas epistemologias afroperspectivadas. Então, assim, há muitos caminhos da gente rasgar esse círculo vicioso da transmissão transgeracional da inferioridade, do racismo. Então, eu lembro de uma fala que tive na Academia Brasileira de Psicanálise, em que as pessoas ficaram bastante impactadas, porque será que, de fato, o Brasil, no sentido mais amplo e complexo, está disposto a discutir não apenas a questão da negritude, mas do protagonismo dos brancos no usufruto, na herança de prestígio e privilégio que eles têm? Está tudo isso em xeque. Não por acaso que a gente está fora do cânone, fora do mercado editorial, fora da cadeia produtiva do livro, mesmo tendo uma produção
avassaladora. Num dos cursos que eu participei, eu soube de um catálogo que foi organizado pela Argentina, em que o livro da Conceição Evaristo não foi incluído. Então, assim, volto àquela minha fala inicial. A Espiva que pergunta, pode o subalterno falar? O subalterno sempre falou. Agora, quem atribui valoração é um lugar de repertório totalitário. Pode o subalternizador escutar? Agora, a gente pode esgarçar isso, como já tem sido feito, como eu disse na minha fala, no início, sobre a importância das nossas escrevivências, são tão pertinentes quanto as leiturivivências. Aquilo que o professor pode estar fazendo reverberar a nossa visibilidade dessas produções que já estão dadas desde o primeiro tumbeiro, né? É isso. Ali estava o que a gente ia falar. Oi? Tem alguém falando, pedindo a fala. Cizinho Afeca, pode fazer a sua pergunta. Boa noite. Na verdade, eu gostaria de contribuir aí com a reflexão. Com licença. Sem Pode problema. ser? Com certeza. Então, o que acontece? Eu acho que a questão da literatura, e acho que a pergunta, né, ela tem vezes que parece que tira a racionalidade do racismo, né? A racionalidade que é transformada em políticas, né? E perde um pouco também da razão da própria existência de uma literatura negra. É um posicionamento político que trabalha com a questão do imaginário da nossa população, que procura instrumentalizar a população negra frente ao racismo e às políticas. A gente foi levantado várias coisas de esquecimento, de inclusão de Conceição Evaristo. São várias coisas que parece que são sem querer, mas é um processo político orquestrado de invisibilidade. E aí eu acho que ou a gente constrói as nossas bases em todos os sentidos, né? Porque eu não imagino construir uma literatura negra e ter, de fato, essa ideia de que vai ser uma literatura universal. Porque essa ideia de uma literatura universal que fala para todo mundo, ela é muito branca. Porque se a gente for falar de bolhas e bolhas, são várias bolhas. A gente carrega, eu acho que distorcidamente, que a gente vai falar para todo mundo. Mas a gente está falando de uma particularidade, de um lugar, e essa ideia de que existe uma literatura que é para todo mundo, ela já está sendo incutida como uma coisa branca, né? Que tira a sua etnia, que tira a sua particularidade. Então, tem um poema de Semog mesmo que fala que sobre a dor do negro, a nossa dor, só a gente pode falar. Então, eu fico imaginando que se a gente caminhou, né, desde esse tempo todo, dessa forma, sozinho, né, mesmo que haja hoje editoras negras, a gente sabe qual é a dificuldade, e aí eu acho que não cabe, pelo um posicionamento político, a gente simplesmente não estou falando que pressionar para que isso aconteça, até porque, claro, em relação ao governo, tudo isso a gente tem que lutar para isso. Mas esse posicionamento de visibilidade, ele é racional. Ele está defendendo uma posição. Então, nesse sentido, a nossa literatura também defende um posicionamento, sabe? É mais ou menos isso que eu não sei se eu consegui me deixar enegrecido, mas é que a gente está sendo reprovado todo o tempo, a gente não é aceito. E isso é proposital. Não é uma coisa como, vai ler a gente, vou escrever, a gente pensando que todo mundo vai ler a gente. E, na realidade, o movimento tem sido ao contrário. Eles têm visto
tudo que tem sido escrito, tudo que o Semoc falou, do que Lia Vieira falou, e a gente vê que logo quando a gente começou essas coisas na UERJ, ainda estava com o mesmo discurso que não tinha literatura negra. Até um ponto da gente depois para frente ver esse projeto de UPP implementando poesia negra. Porque a gente sabe que hoje não existe outra coisa de novo nesse mercado a não ser as coisas que os estudantes estão criando. Então, não é que vão pegando alguns, era isso. Ok, Cicinho. E se você puder depois falar alguma poesia, tá bom. É curta, pode mandar agora. Ah, é? Sim. É curta. Ó, a bala come gente, passando fome. Não é a bala que é perdida, mas a vida. A bala parece já conhecer bem o caminho. Os becos, a pele, o rosto, o cabelo. É só ver no Google Maps. O endereço é sempre o mesmo. A bala se confunde com o snipe. Segue sempre a mesma zona, a mesma trajetória, desce sempre a mesma lágrima, sempre a mesma história. Marca sempre o mesmo couro, a bala sempre abala a mesma estrutura, no embalo do mesmo estouro, sempre marca o mesmo couro. Há contradição na fala quando julga a bala como perdida. A bala, a única que acerta. Ou. Muito bom, muito obrigado. Só queria lembrar que o seu quintal é o universo, né? Os grandes poetas que tornaram-se universais, eles trabalharam no quintal dele. Então, eu vejo que esse não crescimento da literatura negra está intimamente ligado ao racismo cruel e feroz mesmo. Antes de passar para Lia Vieira, o nosso amigo Luiz Turiba deixou uma pergunta direcionada ao CEMOG. Ele faz o seguinte: destaque do negro na Constituição. É isso que ele quer saber. Como é que foi a participação do negro na Constituição? Foge um pouco a literatura, mas eu não podia deixar de fazer uma pergunta do meu amigo Luiz Turiba. Salve, Turiba, obrigado pela pergunta. Olha, o movimento negro inteiro já vinha se organizando por conta do centenário da abolição, né? Em 88, e as iniciativas, as solicitações e as propostas foram as mais diversas, né? Eu, por exemplo, fazia parte de um grupo que uma das propostas era que tivesse a possibilidade de candidatura independente de filiação partidária. Evidentemente que deram pé na gente e isso não passou, porque o que nós queríamos naquela época? Que o movimento negro, sem ser partido, pudesse construir as suas alternativas partidárias e de gestão também, né? Isso não passou. Agora, foram muitos e muitos projetos que não. A peneira era violenta, a peneira e a reação. Por isso que chama de uma Constituição cidadã. Mas os dois ganhos que eu acho essenciais nessa Constituição, o primeiro é ela própria, né? Se nós nos apropriássemos dessa Constituição, nós seríamos muito mais felizes, com certeza. Mas a Lei Caó, né? Que praticamente você diz que há um racismo instituído no país e esse racismo tem que ser combatido. Isso foi uma conquista sem tamanho. Isso foi uma conquista sem tamanho. A outra conquista foi a demarcação das terras quilombolas, né? O artigo 68 das disposições transitórias é sensacional, porque é quase uma vingança da lei da terra de 1850. Né? A gente não conseguiu avançar mais, e aí, quando eu digo que a gente ganha o direito
e o operador do direito, ele faz de tudo. Pô, a Sede Maria, o cara riscou lá aquele mapa velho e, porra, dividiu o país rapidinho. Até hoje você não consegue desmontar aquele troço, né? E para a demarcação das terras indígenas, se criou tantos elementos jurídicos, antropológico, arqueológico, que isso permitiu e deu tempo de que houvesse uma reação e uma reestruturação desses sujeitos, geralmente grileiros, latifundiários, aí, os latifundiários brasileiros, que a gente sabe como é que eles conseguem terra, se reorganizasse politicamente. No primeiro ano, até eu fazia parte de um grupo aí de um grupo de estudos que tinha uma instituição chamada INESC, aí em Brasília. Nesse período, acho que foram mais de 450 tentativas de emendas parlamentares, para derrubar o artigo 68. Então, é o que eu digo, a gente levou e está difícil de operar. Acho que não existem 100 terras efetivamente tituladas hoje, né? Eu, por acaso, participei da demarcação ali, eu devia estar lá, deve estar estado lá também, da demarcação e titulação do campinho, do quilômetro do Campinho, lá em Paraty. A outra questão, a 10.639, embora seja posterior à Constituição de 88, ela surgiu, já era uma reivindicação antiga do movimento negro, mas ela surgiu no Encontro Nacional, no Encontro Norte de Negros Norte e Nordeste, em 78. Olha só, olha a persistência desse movimento, de 78 até 2003 para se conseguir a lei. E eu não posso deixar aqui de falar que um dos arquitetos fundamentais desse processo foi nosso amigo Edson Cardoso, que era aí de Brasília e agora está em Salvador. Poeta também, grande poeta Edson Cardoso. Obrigado, Semog. Estamos caminhando para o fim. Passo agora para Lia Vieira. Liga o som, Lia. Olha o som, Lia. É Jorge Amâncio que desliga. O que você quer de mim, Jorge Amâncio? Não teria agora o seu encerramento, agradecimento? Tu falou que queria que eles indicassem livros. Isso. Depois a gente ir para o encerramento. Obrigada, era um momento esperado. Primeiramente, eu vou falar do Semog aí, que o artigo 68 da DTC, que é a disposição transitória, ele diz o seguinte: aqueles que estiverem ocupando suas terras, deverá o Estado conceder-lhes o respectivo título. Eu trabalhava com remanescente de quilombo, titulação essa época, e os dois óbices que aconteceram, eles esbarraram nisso o Estado. Que Estado? O federal, o estadual ou o municipal? E daí não se passou. Bem, as minhas indicações. Eu sugeri, né, que nós fizéssemos as nossas indicações justamente para dar essa capilaridade nas obras. Muitas pessoas não nos leem porque nem sabem que nós existimos, não é? Ainda mais que eles não acham que nós pensamos, ainda mais que publicamos livros. E daí eu tirei 2 livros, porque na pandemia eu fiz a apresentação de pelo menos 8 livros, sabe? Livros assim da maior qualidade. Muitos me caíram na mão, que até hoje eu até não consegui ler, mas um deles se chama Nós Outros, está aqui. Não estou puxando saco, não, gente. O livro é bom mesmo. Nós Outros é do meu amigo Jorge Amâncio. E é uma preciosidade. Por quê? Primeiro que começa com uma contracapa de Cristiane Sobral.
Cristiane Sobral tem todo o meu respeito, depois não vou mais lavar pratos. Isso mostra o que é uma literatura negra. Só uma mulher negra poderia ter um livro com esse título, Não Vou Mais Lavar Pratos. E ela, no comentário dela, diz: Jorge Amâncio faz poemas como quem samba. Forte demais, né? E a apresentação também é de Semog, Nelson Inocêncio. Nelson Inocêncio foi meu professor lá no curso de gestão, tá, Semog? Aquele nosso curso de gestão. E é uma pessoa muito sensível. Então, eu recomendo Nós Outros, de Jorge, ele ainda bota com X, não é pouca coisa, não, que é da editora Edição, é isso? Agora, editora. É recém-lançado e que pode virar um livro de cabeceira. Marlia, tem tantos autores e autoras conhecidos, e ele é conhecido, porque ele não escreve desde hoje, ele escreve desde sempre. Então, tem isso. O outro que eu coloco também, e a Marli tocou en passant nisso, é um livro, eu não gosto de chamar livrinho, não, porque livrinho diminui. Então, olha o tamanho do livro. É da autora Jaqueline Gomes, tá? Que é a professora doutora também, e se chama Eu Não Sou Uma Mulher. Esse livro, para mim, é livro de cabeceira, é de uma pós-escrava, né, depois da escravidão, nos Estados Unidos, e se chama Sojourner Truth. Isso aqui é uma preciosidade que a Jaqueline descobriu, que se assemelha à descoberta de Carolina Maria de Jesus, porque a Sojourner Truth, ela não sabia escrever, mas ela tinha o poder de fala. Então, ela consegue, com os discursos delas, dentro das igrejas, né, evangélicas, levar uma contradição naquele período escravocrata, porque só os discursos dela já abalavam as estruturas. Então, quem tiver oportunidade de ver esse livro, são 52 páginas de muita revolução. Essa é uma escrita libertária. Essa é uma escrita que provavelmente vai, né, incomodar o sistema. Mas, Ricardo Riso, tem que estar lá na bibliografia, tá? Eu não sou uma mulher, são essas minhas indicações. Ricardo? Eu vou trazer aqui tem tantos livros aqui na mesa que eu gostaria de apresentar. O lançamento da Ciclo Contínuo, do Paulo Colina, né, Poesia Reunida. Paulo Colina foi um dos grandes nomes dessa geração surgida ali em Cadernos Negros. E nesse livro aqui eu tive a honra de fazer o prefácio. Eu fiquei muito feliz de ter participado dessa obra. Vou trazer também uma produção teórica. Deixa eu pegar aqui. Publicada pela Mas Edições, do professor Edmilson de Almeida Pereira, Um Tigre na Floresta dos Signos. Tá? Isso aqui são vários pesquisadores, um debate bastante amplo, pensando as autorias negras. Isso aqui eu recomendo muito mesmo, tá? Da editora Masa. Então, e teria tantos outros para falar, mas são só dois. Teria Lívia Natália, Miriam Alves, tanta gente aí. O Negrícia, que foi lançado agora pela editora Malê.
Então, é isso, gente. Obrigado, Ricardo. Fiquei muito feliz em saber que você que fez o prefácio, né? Paulo Colina, um poeta que tive o prazer de conhecer em São Paulo, lá na final das décadas de 70, e foi paixão ao primeiro poema. Eu tinha alguns poemas dele que foram editados em jornais, principalmente o jornal do PCO, Partido da Causa Operária, né? E agora isso aqui, para mim, foi um presente muito grande. Fiquei muito feliz. Simone, seus livros. Vou dar uma de doméstico aqui, não posso deixar de recomendar Rosa dos Ventos, A Estrela Miúda de João do Vale. É um trabalho da Marise Conceição de Jesus, muito interessante, porque trata da política habitacional aqui na Baixada Fluminense, e esse conjunto habitacional foi onde João do Vale se escondeu e viveu lá durante um bom tempo depois que ele foi solto. Vale a pena ler, porque você tem a noção. Eu, por um projeto aí que eu tive que fazer, eu acompanho a política habitacional no Brasil desde a Segunda Guerra, desde a Primeira Guerra Mundial, aliás. Né? Essa história de política habitacional, embora tenha sido estabelecido no fim da Primeira Guerra, aqui só surgiu em 1933 e foi piorando. Esse é um dos que eu recomendo, vale a pena, é uma história muito legal do terror que era o João do Vale em relação ao temor das mulheres com seus maridos saindo com o João do Vale. É muito interessante, pitoresco, além de termos uma noção legal do que era a política habitacional durante a ditadura. O outro que eu recomendo é Muitas Línguas, Uma Língua, do Domingos Proença Filho. É fantástico esse livro, porque ele não vai... a trajetória do português brasileiro, é o subtítulo. Então, é fantástico esse livro, porque ele, além da questão linguística, ele é obrigado, ele vai situando posições históricas e coisas assim impressionantes. Eu não sabia que, pelos anos 1800, o tupi era praticamente a língua oficial brasileira. É uma coisa de louco. Vale a pena, um calhamaço, tu vai lendo aos pouquinhos, vai se divertindo e ajuda pra caramba para quem escreve e para quem... Eu, no meu caso, estou monoglota, eu tenho cada vez mais que saber essa língua para poder destruí-la no texto de um poema. Valeu. Obrigado, Simone. Poeta e escritora Elizabeth Nascimento. Nossa, eu adorei as indicações ali, já anotei todas elas. Eu não sou tão organizada quanto ali, eu não localizei os livros que eu vou... Não, gente, aqui eu tenho, vou quebrar um pouco o protocolo, tá? Eu tenho a minha família diz que eu tenho uma biblioteca, de fato, assim, tudo espalhado, mas enfim. Eu queria destacar várias, né? Nada daqui que eu vou citar, a não ser talvez a Cidinha, que eu li, eu não tenho o livro dela, li de internet, mas assim, 16 para satisfazer os orixás, né? Geni Guimarães, Cuti Semog, Giovanna Epê, Conceição, Esmeralda Ribeiro, Dinha Najara, Miriam Alves, Cristiane Sobral, Elisandra Souza, Lia Vieira, Conceição, já falei, né? Carolina Maria, Maria Firmina, Cidinha. E eu não tenho esses livros porque eu não localizei, mas já li Quarto de Despejo, e eu me vi, por uma coisa muito simples, não foi uma demanda acadêmica, né, como teórica da literatura também, mas Quarto de Despejo, eu me vi no espelho de Apará, não no espelho de Narciso, né, porque esse espelho afoga, mata corpos negros, principalmente. Mas a questão da periferia, da favela, o universo que eu não tinha tido nenhum contato, e como eu nasci no entorno do Chapadão, e eu me identifiquei profundamente com o Quarto de Despejo. Na sala. Semog, está aberto o seu microfone. E também Só as Mulheres Sangram, porque
me faz lembrar assim, a cadeia, né? A cadeia, esse compartilhamento que eu falei no início, do compartilhamento desse imaginário, não só da transmissão desse imaginário enegrecido, mas também o compartilhamento. Eu me vejo nessa produção de contos de Só as Mulheres Sangram, porque põe em evidência o protagonismo da mulher negra, cuja brasilidade é devedora, né? Devedora de visibilidade, de reconhecer a exploração sobre esse corpo feminino. Eu tenho um poema chamado Essa Negra Nagô, em cima do poema de... esqueci o nome agora. Esqueci. Essa Negra Fulô, de Jorge de Lima, problematizando exatamente o lugar da mulher negra, desse corpo negro feminino, a questão da maternagem e da maternidade, né? Esse corpo estuprado, esse corpo objetificado, hipererotizado. Então, Só as Mulheres Sangram. É isso. Muito obrigado. Eu fiquei aqui tentado também a mostrar os livros, né? O primeiro que eu queria é aqui do Semogue, que é um livro de suma importância, primeiro que conta a história, que mostra uma trajetória de uma época muito importante no Brasil, que foi basicamente o início, eu chamo da terceira fase, né, do movimento negro na década de 70, 80, por aí. Está sem imagem. Hein? Está sem imagem. Não, a gente está vendo. A Galinha Garnizé e outros Eusébio de Queiroz. É porque tem dois cortes aqui. É o duplo. Ok? E a parte de literatura negra é hiper esclarecedora para leigos e literatos. Outro livro que eu queria mostrar, que é também de suma importância, é do Carlos de Assunção, né? Uma poesia muito influenciada por contos, né? por bate-papo que ele tinha lá com os parentes dele, que todos, basicamente, tinham passado pelo regime escravocrata, tinham sido escravizados. É um livro muito legal, que eu acho que de suma importância histórica. E, para encerrar, vou botar 3, porque Zumbi dos Ipês, que é do Marcos Fabricius. É um livro fabuloso, né? Marcos Fabricius é brasiliense, né? Ele formado pela Universidade Federal de Minas, né? Tem pesquisas maravilhosas, é jornalista, escritor, um menino novo, mas que novo em relação a mim, claro. Maravilhoso também. Bem, estamos chegando finalmente. E vou chamar Luciana Barreto, suas considerações finais. Deixa eu abrir aqui o microfone. Nossa, eu estou aqui no branco? Acho que estou. Olha, que noite, que aula, especialmente que documento, né? E que maravilha que as narrativas são insubmissas, insurgentes, e os corpos ainda dissonantes, né? O medo se erige à força, né? Não há a menor dúvida, né? Como ainda a dissonância, se me permita, né? Até peço licença, especialmente para o LC Mog, porque recentemente, como eu contei aqui, no recenseamento, bateram na porta de casa, fiz questão de dizer, eu sou parda. Eu sou parda porque eu lembrei do meu avô Joaquim Barreto, que era negro, linda, maravilhosamente negro. Quilombo, né? Quilombo de Goiás. E reverenciando minha ancestralidade, né? E até meus traços, eu me assumi parda. Mas, assim,
tudo absurdamente belo, extraordinário. Eu acho que aqui, hoje, nós constituímos um documento, essa aliança entre o simbólico, o histórico e o político. E como poético ancora tudo isso, né? Como a literatura é testemunho, sempre, né? Em alguns momentos até se antecipa. Apenas agradeço imensamente, quero encontrar com vocês, né, em outras praças, esquinas, fazer questão de adquirir, anotei tudo, eu fui fazendo print, não fui anotando não, fui fazendo print e jogando no Word, os livros, assim, o que vocês foram mostrando aqui na vitrine, estou atrás, né, é uma lacuna minha que eu pretendo, eu leio, assim, por exemplo, Fanon, Lélia Gonzalez, Abdias do Nascimento, são quase canônicos, né, dentro desse escopo, mas tantos outros que vocês trouxeram aqui, que eu não conhecia, né? O Edmilson, eu compro tudo dele, eu adoro, professor, né, da Universidade Federal de Juiz de Fora, extraordinário. Então, assim, esse cruzamento aqui hoje, né, esse cruzo, digamos assim, de ideias e de diálogo, quem pensa, quem é legitimado para isso, nos traz um encontro e uma encruzilhada. Eu acho que é assim que nós estamos, entre o encontro e a encruzilhada. Nós vamos seguir que 2022 está aí, a gente vai derrubar esse horror que toma conta, né? Esse horror fascista, mas somos mais fortes, nós somos mais fortes, eu tenho certeza. Muito obrigada. E axé, novamente. Marli Frois. Fantástica essa noite, né? Acho que aqui se formou um coletivo, não tenho certeza que a gente precisa continuar nessa movimentação, nessas discussões, nesses projetos, nos fortalecer cada vez mais para dizer que a gente existe, né? Eu vou finalizar aqui eu gostaria muito de dedicar um poema a todos vocês, a todos nós, né? Com um agradecimento mesmo por essa noite, dizer que eu saio assim, extremamente enriquecida e também iluminada com o desejo de me colocar mais, né? Então, poema a todos vocês. Pedreira de Xangô. Sair de Aruanda, fazer flauta da face animal. Tocar a raiz, chegar na raiz ancestral. Não respirar dói, dói. Salve Machado do Pai Xangô. Canto raio rasgará as vestes, as peles dos homens que seguem cartilhas da violência. Não respirar dói, dói. Salve Machado do Pai Xangô. Mortalha do negro veio dos navios negreiros. Hoje, sudário dos excluídos, embrulha os estômagos, acende todas as dores de uma sociedade em restos mortais. Não respirar dói, dói, dói. Salve Machado do Pai Xangô. Gratidão imensa. Um beijo em todos. Vamos agora, Lia Vieira, Elizabeth Nascimento, Ricardo Riso e Alessê Mog, as considerações finais. Na ordem, Lia. Microfone, querida, abre o microfone. Lia, abre o microfone, meu bem. Com isso. Gente, continuamos nas emergências das falas, continuamos sendo desafiados e desafiadas em aprofundar as nossas escritas. Não basta apenas escrever, é preciso ler. Carolina Maria de Jesus só chegou onde chegou porque ela lia livro, jornal, revista, o que lhes caía nas mãos. Então, o que eu deixo, né, como legado hoje
para os mais jovens, para as mais jovens, é que nós precisamos registrar as nossas memórias, as nossas existências, mas não apenas com a escrita, mas também com a leitura e, principalmente, a fala, desviciando olhos, exercitando ideias, semeamos gestos de um novo tempo. Uma boa virada de mês para todo mundo. Cuidem-se. Elizabeth Nascimento. Bem, diante desses maravilhosos, né, eu quero agradecer a oportunidade de fala e de escuta, principalmente. Foi um prazer estar com vocês, todos vocês, cada um de vocês, o Ricardo Riso, Jurema, especialmente pela Lia, que fez o convite, né, fez chegar o convite até mim, Hélice Mog, o aprendizado que eu tive hoje, o compartilhamento maravilhoso. Vou ler um pequeno mais ou menos poema meu para vocês, tá? Deixa meu carinho, cuidem-se. Eu acho que aqui teve uma demonstração de amorosidade até então desconhecida em vários espaços da academia, por exemplo, né? Da teoria também. Eu gostaria que vocês fizessem, me ajudassem também em reverberar minha produção, tanto do ponto de vista epistemológico quanto do ponto de vista literário, seguindo as redes sociais, né? Escritora Elizabeth Nascimento, tenho 10 livros publicados, 9 autopublicações, tem um na Amazon, Casarios da Memória, da Baixada, todo conto ficcionalizado sobre a Baixada Fluminense. O próximo livro, que deve ser lançado em novembro, Bispo do Rosário, né? Bispo do Rosário de Ifá, O Beija-Flor que Nunca Pousa o Chão, um encontro ficcional de João Cândido, Lima Barreto e Juliano Moreira. E também Mulherio das Letras, Oriverso, a Teresa de Benguela. Então, deem uma olhada lá na minha produção e eu vou deixar para vocês. Oi? De vez em quando, eu acho que componho, né? Então, eu vou fazer esse poema musical para vocês, chamado Pelo Atabaque. Versos da vida farei, versos da vida lerás, versos da vida te darei, se a voz do griot puder me inspirar. E no repente do samba, na palma da mão, na voz do trompete, ou no repique de mão, o povo todo repete, unido, este breve pequeno refrão. Preto não chora, não, preta não chora, não, faz poema sagrado para seus irmãos. Versos da dor eu farei, versos de amor tu lerás, versos da vida te darei, se a voz de Inhodonga puder me inspirar. No repente do samba, na palma da mão, na voz de Ciata, ou no repique de mão, o coro dobrado repete encantado este breve refrão. Preto não chora, não, preta não chora, não, faz chorinho sagrado para seus irmãos. Versos da dor eu farei, versos de amor tu lerás, versos de amor eu farei, se as histórias de preto me alimentar. E no repente do samba, na palma da mão, na voz do trompete, ou no repique de mão, peço licença aos batutas, a todos os irmãos, para usarem meu samba, o pequeno refrão. O griot da folia, pelo atabaque, mandou me avisar que com alegria no aleatório vamos comemorar. O griot da folia, pelo atabaque, mandou me avisar que com alegria nasce esse sambinha para comemorar. Ai, 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 deixa as mágoas para trás, ô rapaz. Ai, 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 não fique triste se capaz e verás. Ai, 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 deixa as mágoas para trás, ô rapaz. Ai, 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 não fique triste se capaz e verás. E no repente do samba, na palma da mão, peço licença aos mais velhos, no repique de mão. Meu muito obrigada pela inspiração. Mucuyu, mutumba, colofé, colofé e com fé a benção.
Preto não chora, não. Preta não chora, não. Faz da dor samba enredo para seus irmãos. Versos da vida lerei, versos da vida lerás, versos da vida eu te darei, se a dor em meus versos você superar. Muito obrigada, saúde para vocês. Beijo no coração de vocês. Maravilha, Elizabeth. Ricardo Rizzo. Queria muito agradecer o convite feito pela Lia Vieira, né? A oportunidade que os três mal amados deram aqui para que eu pudesse participar também. Tá? Foi uma noite ótima de trocas, né? Adorei as provocações que nos foram feitas. Um agradecimento especial a essa bela leitura que a Elizabeth fez do poema Curió, da Lia. Poxa, parabéns mesmo, Elizabeth, adorei. Semog, sempre esse aprendizado maravilhoso, sou fã. E Lia, muito obrigado mesmo por mais essa parceria. Queria só finalizar com um poeminha, só pequeno. Tá? Ponto histórico. Não é que eu seja racista, mas existem certas coisas que só os negros entendem. Existe um tipo de amor que só os negros possuem. Existe uma marca no peito que só nos negros se vê. Existe um sol cansativo que só os negros existem. Não é que eu seja racista, mas existe uma história que só os negros sabem contar, que poucos podem entender. Poema Ponto Histórico, de Alice Semog. Muito obrigado, gente. Valeu mesmo. Obrigado, Ricardo. Alice Semog. Ô, Jorge, eu quero te agradecer, meu muito obrigado a você, aos companheiros dos malamados, a essa plateia maravilhosa e genial que nos acompanhou nessa audiência. Agradecer a minha amiga Lia, a Elizabeth, ao Ricardo. E foi uma noite incrível de aprendizado, de formação, de trocas geniais, trocas fantásticas. Eu queria ler para vocês, um poema chamado Dançando Negro. Quando eu danço, atabaques excitados, o meu corpo se esvaindo em desejos de espaço, a minha pele negra dominando o cosmos, envolvendo o infinito, o som, criando outros êxtases. Quando eu danço, não sou festa para os teus olhos de branco durante um show. Quando eu danço, a infusão dos elementos. Sou razão. O meu corpo não é objeto. Sou revolução. Valeu, gente. Obrigado. Boa noite. Estamos juntos nessa luta e em qualquer outra. Obrigado, Semog. Bem, chegamos ao finalmente. Foram 3 horas de live. 1h30 no primeiro bloco e 1h30 no segundo bloco. E o boteco é perto? Essa hora aqui está complicado, quase meia-noite. Eu queria agradecer a todos e todas, né? Especialmente a Lia Vieira, por ter doado o seu tempo, por ter sentado, ter a paciência de irmos conversar para fazermos um formato que eu acho que enriqueceu a todos, né? Não só a nós, como também que nós tivemos uma presença bem expressiva hoje, né? Para uma terça-feira, onde existem 1000 lives, nós tivemos mais de 30 pessoas participando, e se for contar os flutuantes, eu acho que chegaríamos a 40 pessoas brincando. Num assunto que a gente pode ver que pode render a noite toda, né? Então, fica aqui os 3 mal-amados. Hoje foi eu, particularmente, estou aqui numa felicidade que há tempo eu não sentia, né? De ver uma live fluir tão bem,
de termos assuntos que não são tocados, né? Continua aquela ideia de bolha, né? A gente falando para poucas pessoas, falando para sempre o mesmo grupo, né? Então, a ideia é justamente ampliar isso. Eu gostaria muito, 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 muito que vocês ficassem com toda a gratidão dos três mal-amados por essa doação, né? Porque a gente doa o nosso tempo, né? Ao fazer uma live, né? Eu vou encerrar, como eu comecei com o poema da Lia, vou também encerrar com o poema da Lia, que está nessa coletânea aqui, ó. Não sei nem se ela tem, né? Toques negros, alguns toques negros. Ânsia, pisca a memória, imagens de tempos remotos e também de coisas recentes. O ar está pesado, tem estado. No mundo lá fora, a fome não se come. No mundo cá dentro, há cansaço, há um medo grande, uma coisa de susto, como se fosse acontecer, não brotar nunca mais. Há algo disforme cá dentro, loucura que explode, prestes a chacinar alma de vidro. Talvez seja a resposta que espero. Talvez seja apenas meu ego, egocêntrico, egoísta, que latejante deseja amor. Gente, muito obrigado por essa noite e assim encerramos mais um bate-papo com os três mal-amados. Muito obrigado. Já que a voz